Todo brasileiro é apaixonado por futebol, certo? Mas existem outras modalidades de esporte. E falando em esporte, cada um tem a sua preferência. É por isso que a 14 de julho FM traz todas as informações do esporte para você. Está no ar, Panorama Esportivo. Bom dia! 11h30, 24 graus em Júlio de Castilhos. Bom dia a você que acompanha o programa Panorama Esportivo desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro. Eu sou o jornalista Arthur Azeredo e trago as principais informações aí que movimentaram esta quinta-feira no futebol, também no esporte. E o Bayern de Munique bate o Tigres e vence o Mundial de Clubes. Completa uma temporada perfeita. Palmeiras perde nos pênaltis para o Al-Ahly e termina o Mundial de Clubes em quarto lugar. Sucessora de Mori é lenda do esporte japonês, as Olimpíadas de Tóquio. Hernan Crespo muito perto de ser anunciado como novo técnico do São Paulo. Vitória sobre o Vasco passa a ser fundamental para o Inter no Brasileirão. Jogo contra o São Paulo definirá substituto de Jeromel no Grêmio. Vamos às informações aí que movimentaram o esporte nesta quinta-feira. O Bayern, então, bateu o Tigres, venceu o Mundial de Clubes e completa uma temporada perfeita. O Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha, Champions League, Supercopa da UEFA e agora Mundial de Clubes. Com todas essas conquistas, o Bayern de Munique acaba de fazer história ao se tornar apenas o segundo time em todos os tempos a conquistar todos os 6 títulos que disputou em uma temporada. O outro foi o Barcelona de Guardiola em 2011. A confirmação do sextete veio na quinta-feira, ontem, após a vitória sobre o Tigres do México por 1-0 na final do Mundial. O único gol do jogo foi marcado por Benjamin Pavard. Não temos nem o que falar, esse Bayern de Munique já pôde ser percebido, na final da Champions League. O time que é, o quilate que é, são jogadores de seleção, nível de seleção, Excelente time. Joga de uma forma totalmente diferente, sempre buscando gol, pressionando. Ver o Bayern de Munique jogar é uma aula de futebol, com certeza. E o Palmeiras perdeu nos pênaltis e aumentou mais o vexame no Mundial de Clubes. O Palmeiras, campeão da Libertadores, aumentou a decepção no Mundial de Clubes no Catar ao perder nos pênaltis por 3-2 após um empate em 0-0. A disputa pela terceira posição diante do egípcio Al-Ahly na quinta-feira. As duas equipes fizeram um jogo com pouco brilho, com o Alviverde Paulista mostrando sinais de cansaço. O jogo foi resolvido nas penalidades sem passar pela prorrogação no estádio Education City de Al Rayyan, cenário da decisão entre Tigres e Bayern de Munique. Palmeiras, que havia sido derrotado nas semifinais pelo Tigre do México por 1-0, fez assim a pior campanha de um time na Conmebol na história desta competição. As 4 derrotas anteriores do campeão da Libertadores nas semifinais, o representante sul-americano conseguiu salvar a honra ao vencer esse jogo de consolação. Foi o que aconteceu antes com 2 times brasileiros, o Inter de Porto Alegre em 2010 e o Atlético Mineiro em 2013, assim como o Atlético Nacional colombiano em 2016 e o River Plate argentino em 2018. Apesar da melhor qualidade individual dos jogadores comandados pelo técnico português Abel Ferreira, o campeão africano entrou em campo com um pouco mais de ambição e pegada ofensiva. O Palmeiras, que não demonstrou aquele bom futebol, que foi visto contra o River Plate na semifinal da Libertadores. Na final da Libertadores contra o Santos, a gente já viu um futebol mais burocrático, também não jogou tão bem assim e se arrastou contra o Al-Ahly, ficou no 0-0, time com pouca criatividade. O Abel Ferreira botou um time diferente para jogar, não foi o mesmo time que jogou contra o Tigres e sofreu, foi para as penalidades, cometeu erros novamente e foi punido, 4º lugar no Mundial de Clubes. Falando agora das Olimpíadas de Tóquio, que gerou uma polêmica muito grande, por falas machistas do presidente da confederação, e agora vai ser substituído, ele pediu demissão do cargo, afastamento, e vai ser substituído. São 7 Olimpíadas no currículo, 4 de inverno e outras 3 de verão.
Um dos maiores nomes da história do esporte japonês, a ex-ciclista e patinadora Seiko Hashimoto está sendo apontada como principal candidata à sucessora de Yoshiro Mori, à frente do comitê organizador Tóquio 2020. O ex-dirigente renunciou hoje, na sexta-feira, após comentários machistas e sexistas. O nome de Hashimoto, de 56 anos, é atual ministra olímpica no Japão. Ganhou força assim que a saída de Mori passou a ser encarada como inevitável. Com larga história no esporte japonês, a ministra é encarada como uma resposta às declarações do ex-presidente, além de uma tentativa de estancar a crise como uma maior diversidade no comando dos jogos. Saburo Kawabashi, de 84 anos, também foi apontado como possível candidato. Ex-presidente da Associação Japonesa de Futebol, ele defendeu a seleção nas Olimpíadas de Tóquio em 1964 e é responsável pela Vila Olímpica para os Jogos deste ano. E quem não lembra aí de Hernan Crespo, isso mesmo, craque argentino que atuou muito no futebol argentino, também no futebol italiano, no inglês. Hernan Crespo perto de ser anunciado como novo técnico do São Paulo. São Paulo tem um acordo verbal encaminhado com o jogador, ex-jogador, com expectativa de 2 anos de contrato e tamanho de comissão técnica definida. São 6 profissionais no total, incluindo o treinador, mas o que falta para o argentino ser anunciado? Ajustes em 6 ou 7 pontos, mantidos em sigilo até o momento. Visto como secundário na negociação, pois houve acordo verbal das questões principais. Uma eventual divergência nestes ajustes finais poderia, em último caso, travar o acerto, mas nos bastidores do São Paulo não se acredita que isso vai ocorrer. Esses ajustes finais da negociação são tocados pelo diretor executivo de futebol Rui Costa e o departamento jurídico do São Paulo em contato com representantes de Hernan Crespo. Não há uma previsão exata de quanto tempo essas questões secundárias vão levar para serem superadas. Horas, dias ou mais, para que depois haja a assinatura do contrato e, consequentemente, o anúncio. A expectativa no São Paulo é de anunciar um novo técnico ainda durante esta semana, o que não significa que o trabalho começará imediatamente na reta final do Brasileirão. São Paulo, então, aí muito perto de assinar contrato aí com o técnico Hernan Crespo, ex-jogador de futebol. Muito bem, vamos falar então rapidamente aqui do Inter, que tem partida importante final de semana, enfrenta o Vasco, e busca aí manter uma sequência, busca uma sequência boa novamente para firmar na liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter ainda é o líder do Brasileiro, mas parece dar sinais de cansaço. Depois de 9 vitórias consecutivas, o time sob o comando de Abel Braga teve a corrida até o título freada, depois de empatar com o Atlético Paranaense fora de casa e perder para o Sport no Beira-Rio na quarta, em uma noite cheia de lances de desatenção. A vantagem para o Flamengo, que chegou a ser de 4 pontos, agora é de apenas 1. Por isso, conquistar uma vitória sobre o Vasco no domingo à tarde em São Januário passou a ser fundamental. E o Inter tem desfalques aí para este jogo. A ausência de Patrick, suspenso pelo terceiro amarelo, o meio que foi melhor em campo, além do autor do único gol colorado diante do Sport, não tem substituto no grupo. É um jogador de grande qualidade que tem sido muitas vezes o desafogo do time, mas tenho certeza que Abel já está pensando no substituto, analisa Edenilson. Em tese, o candidato principal é João Peglo ou Nonato, principalmente, além de Thiago Galhardo, que deve ficar à disposição. O Grêmio também vai a campo e enfrenta o São Paulo no domingo, na Arena. E um termômetro aí para a final da Copa do Brasil, jogo difícil, e pode servir aí por Renato Portaluppi para experimentar a zaga novamente. Rodrigues vem sendo escolhido quando jogam todos os titulares, mas andou falhando em atuações recentes. Paulo Miranda e David Braz correm por fora, com menores chances para o segundo. Para David Braz, que falhou bastante aí, nos últimos jogos, percebeu-se algumas falhas do jogador. Muito bem, 11 horas 39 minutos, 25 graus, este foi o Panorama Esportivo desta sexta-feira. Voltamos na segunda com mais informações. Até mais!